Durante sessão do plenário da Câmara, o deputado Zé Trovão rebateu um deputado petista que acusava a oposição do terrível crime de usar palavrões. Zé Trovão rebateu a insinuação contra o deputado Nicolas Ferreira, dizendo: "Quero informar ao nobre parlamentar que me antecedeu que o moleque boca suja tem 1,5 milhão de votos e não tem um crime de corrupção. Nunca se desviou dos caminhos, enquanto o presidente da República dele não passa de uma pessoa que cometeu crimes e agora crimes contra a nossa nação, colocando o Brasil em uma situação ridícula perante o mundo, não somente perante Israel, mas perante o mundo. Um homem que deveria ter cuidado com suas palavras conseguiu criar uma situação inóspita." Zé Trovão ironizou: "Uma coisa é certa, no Brasil ele não consegue andar. Agora ele não vai andar em Israel. Qual será o próximo país? Espero que os Estados Unidos, daqui a pouco uma parte da Europa, e assim nós vamos seguindo." Ele lembrou: "Até o momento, o presente momento, o que chegou ao Brasil foi endividamento. O que chegou ao Brasil foi desolação dentro da nossa economia." O deputado disse: "Não se preocupe, Brasil, não se preocupem, meus amigos. O impeachment de Lula está próximo e terá nesta casa mais uma vez a esquerda sendo retirada do poder através da votação neste plenário." O deputado Coronel Assis, por seu turno, alertou: "Infelizmente, a diplomacia brasileira está indo para o ralo." O deputado disse que Lula não passa de um trapalhão diplomático, explicando que a comparação feita por Lula é não saber nada de história. Coronel Assis lamentou: "Infelizmente, nós vivemos num país onde o nosso presidente da República não passa de um trapalhão diplomático que coloca o Brasil mais uma vez como um pária diplomático dentro do cenário mundial." Ele questionou: qual foi a intenção de se fazer uma comparação tão esdrúxula quanto essa? Qual foi a intenção dessa insanidade? E aqui eu vou dizer: foi o alinhamento político que se tem com esses grandes governos de esquerda, como a China, a Rússia e outros governos totalitários que vivem desrespeitando todos os direitos humanos no mundo. O deputado Alberto Fraga, falando em seguida, disse: "É lamentável ter um presidente da República que não respeita países amigos e que, com a sua atitude, coloca o Lula hoje como persona não grata ao povo de Israel, que já sofreu demais." Ele alertou que a fala do presidente tem uma intenção: esconder realmente alguma coisa muito grave que está por trás de tudo isso. Fraga tratou ainda da fuga de presos de um presídio de alegada segurança máxima, lembrando alguns eventos. Ele disse: "Em março de 2023, o Flávio Dino vai lá ao Comando Vermelho, ao CPX, sem segurança e faz aquele auê todo lá. Em março de 2023, a dama do Comando Vermelho visita Flávio Dino. Em abril de 2023, o Dino nomeia diretor do presídio de Mossoró uma pessoa da sua confiança. Em setembro de 2023, o Dino determina a transferência de 2 presos lá do Acre para Mossoró. E em fevereiro de 2024, esses 2 presos que foram transferidos fugiram. Por isso, nós não podemos abrir mão da convocação do ministro da Justiça. Ele tem que explicar ou punir os culpados. Está na cara que nisso aí correu foi grana, dinheiro, que é o que o PT gosta. Está na cara que isso foi uma facilitação. Os contatos começaram em março de 2023 com aquela mulher que foi visitar no Ministério da Justiça o Flávio Dino. Mas as coisas no Brasil estão acontecendo e ficam por isso mesmo." Alberto Fraga afirmou: "Por isso, senhor presidente, hoje estamos dando início ao processo de impeachment do presidente Lula. Nós já temos aí 122 assinaturas e vamos conseguir mais com certeza absoluta, porque não podemos mais aceitar um presidente viajante irresponsável e que só quer saber de prejudicar o Brasil."
No Brasil, a ditadura da toga segue firme. O país tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 31 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. O inquérito vai sendo transmitido de corregedor em corregedor, enquanto famílias e empresas sofrem vendo sua renda ser confiscada dia após dia. Atualmente está no 4º relator o ministro Raul Araújo. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigado, presidente. Apenas para comunicar ao parlamento, o presidente Lula esteve em Minas Gerais e a ida dele foi um verdadeiro sucesso. Nunca nenhum presidente da República anunciou tantas coisas para Minas Gerais como foi lá anunciado. Esteve presente o governador do estado, Tribunal de Justiça, Ministério Público, deputados da situação e oposição, claro, aqueles que têm diálogo no parlamento, que não têm a boca suja para xingar ao invés de dialogar. Porque só xinga palavrões no interior do parlamento aqueles que não têm argumento. Então é preciso que eles usem palavrões para tentar se expressar. Alguns põem peruca na cabeça para aparecer, depois xinga o presidente disso, daquilo, mas lá em Minas não tem a coragem de aparecer quando o presidente vai lá, porque sabe que é persona não grata, ele sim, em Minas Gerais, moleque da boca suja. Sentiu. Deputado Rogério Corrêa, logicamente eu não tenho o papel de censor aqui, mas também vou tomar a liberdade de, a última palavra que Vossa Excelência colocou, eu vou solicitar que se tire dos anais da casa, ok? Para a gente ter uma convivência aqui mais tranquila, onde todos possam falar, onde a gente possa colocar as ideias, não é? Então agora sim nós vamos a Santa Catarina com o deputado Zé Trovão. Tem Vossa Excelência a palavra, deputado Zé Trovão. Presidente, com muita honra que em 2024 eu volto a esta casa e quero informar o nobre parlamentar que me antecedeu que o moleque boca suja tem 1,5 milhão de votos e não tem um crime de corrupção, nunca se desviou dos caminhos, enquanto o presidente da república dele não passa de uma pessoa que cometeu crimes e agora crimes contra a nossa nação, colocando o Brasil em uma situação ridícula perante ao mundo, e não é somente perante a Israel, perante ao mundo. Um homem que deveria ter cuidado com suas palavras conseguiu criar uma situação inóspita. Bom, uma coisa é certa, no Brasil ele não consegue andar, agora ele não vai andar em Israel. Qual será o próximo país? Espero que os Estados Unidos, daqui a pouco uma parte da Europa, e assim nós vamos seguindo.
O que aconteceu com o povo de Israel através da boca suja de Luiz Inácio Lula da Silva, um descondenado, foi o maior crime contra um povo que sofreu mais de 6 milhões de vidas ceifadas através de um terrorista, de um criminoso, de um bandido chamado Hitler. Agora, vir a este parlamento querer falar sobre ações que Luiz Inácio Lula da Silva faz pelo Brasil, vamos voltar ao tempo e lembrar, deputados, que até o momento, o presente momento, o que chegou no Brasil foi endividamento. O que chegou no Brasil foi desolação dentro da nossa economia. E muitos aqui deveriam ter a coragem de, neste momento tão sensível da história do mundo, ser complacente com os nossos irmãos em Israel. Israel, que não é qualquer país, é o berço do Evangelho. Israel, que não é qualquer país, é o berço daquilo que se prospera: Deus, pátria, família e liberdade. Um país que vem lutando contra uma célula, um país que vem lutando não somente contra o Hamas, mas contra tantos vizinhos que são inimigos dos mesmos. E nós termos um representante que não tem a capacidade de se colocar no seu lugar, acho até que estava sob efeito de uma boa cachaça, porque para falar tanta besteira quanto esse cidadão fala, a gente não consegue imaginar outra coisa. Não é possível que um presidente de uma república tenha essa coragem de dizer as barbáries que foi dita. Mas não se preocupe, Brasil, não se preocupe, meus amigos, o impeachment de Lula está próximo e terá nesta casa, mais uma vez, a esquerda sendo retirada do poder através da votação neste plenário. Espere por esse dia e os senhores irão chorar. Muito obrigado. Depois do deputado Zé Trovão, lá de Santa Catarina, agora nós vamos ao Mato Grosso, com o deputado Coronel Assis. Senhor presidente, infelizmente a diplomacia brasileira está indo pro ralo. Realmente, o presidente Lula, ele tenta se vender a nível internacional como um grande estadista, como uma pessoa que leva a diplomacia, a outros patamares no intuito de tentar inserir o Brasil no cenário mundial. Mas, senhor presidente, na verdade, esse mesmo presidente da República, o maior mandatário do nosso país, não passa de um trapalhão diplomático. Infelizmente, senhor presidente, a diplomacia brasileira está indo para o ralo, uma vez que ele comparou a resposta do Estado de Israel ao ataque covarde, totalmente desproporcional, do grupo terrorista Hamas ao holocausto sofrido pelo povo judeu durante a Segunda Guerra Mundial. Realmente, fazer esse tipo de comparação, senhor presidente, é não saber nada de história. Mas isso não vem ao caso, porque esse mesmo presidente que hoje comanda o Brasil, da outra vez que foi presidente, visitou o Museu do Holocausto e sabe sim, o que foi que aconteceu e o que aconteceu com o povo de Israel lá durante a Segunda Guerra Mundial. O Hamas, senhores deputados e deputadas, é sim uma organização. Ele e nós estamos ainda com o nosso governo brasileiro passando pano para esse tipo de gente. Infelizmente, nós vivemos um país onde o nosso presidente da República não passa de um trapalhão diplomático e coloca o Brasil mais uma vez como um pária diplomático dentro do cenário mundial. E aqui eu quero perguntar a cada um dos senhores, das senhoras e vocês que nos assistem, qual foi a intenção de se fazer uma comparação tão esdrúxula quanto essa? Qual foi a intenção dessa insanidade? E aqui eu vou dizer, é o alinhamento
político que se tem com esses grandes governos de esquerdas como a China, como a Rússia e outros governos totalitários que vivem aí desrespeitando todos os direitos humanos das pessoas no mundo. E aqui, senhor presidente, só para concluir, quero também deixar aqui o nosso repúdio à primeira grande fuga que aconteceu dentro, né, do sistema penitenciário nacional. Temos somente 5 presídios em todo o país, né? E nós, né, o governo federal não sabia que nesse presídio onde houve a fuga, as câmeras não funcionavam, estavam numa reforma e realmente mostrou toda a fragilidade que o sistema possui e, com certeza, todo o avanço que o crime vem tendo durante esse governo que ora se instalou em nosso país. Precisamos lutar contra isso, senhor presidente, e para isso nós estaremos aqui em pé e à ordem, prontos para esse embate. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, deputado Coronel Assis, lá do Mato Grosso. Presidente, senhoras e senhores deputados, é lamentável ter um presidente da República que não respeita países amigos e que, com a sua atitude, coloca o Lula hoje como persona não grata ao povo de Israel. Ao povo de Israel, que já sofreu demais. Agora, fazer um comparativo praticado por adultos contra os judeus e dizer que o Israel fez a mesma coisa com o povo da Palestina é querer esconder realmente alguma coisa muito grave que está por trás de tudo isso. Agora, senhor presidente, o que eu queria falar era uma coisa que me intrigou bastante com relação à fuga de Mossoró. Em março de 2023, o Flávio Dino vai lá no Comando Vermelho, na CPX, sem segurança, e faz aquele auê todo lá. Em março de 2023, a dama do Comando Vermelho visita Flávio Dino. Em abril de 2023, o Dino nomeia diretor do presídio de Mossoró, uma pessoa da sua confiança. Em setembro de 2023, o Dino determina transferências de 2 presos lá do Acre para Mossoró. E em fevereiro de 2024, estes 2 presos que foram transferidos fugiram. Fugiram. Por isso que nós não podemos abrir mão da convocação do ministro da Justiça. Ele tem que explicar ou punir os culpados, que está na cara que isso aí correu foi grana, dinheiro. E é o que o PT gosta, de dinheiro. Está na cara que isso foi uma facilitação. Os contatos começaram em março de 2023, com aquela mulher que foi visitar no Ministério da Justiça o Flávio Dino. Mas as coisas no Brasil estão acontecendo e fica por isso mesmo. Por isso, senhor presidente, que hoje está dando início ao processo de impeachment do presidente Lula. Nós já temos aí 122 assinaturas e vamos conseguir mais, com certeza absoluta, porque não podemos mais aceitar um presidente viajante, irresponsável e que só quer saber de prejudicar o Brasil. Por isso, senhor presidente, mais uma vez, peço aos colegas que ainda estão indecisos, vamos assinar o impeachment. Eu já tenho a experiência de graças a Deus, participei do impeachment da Dilma e agora eu quero participar do impeachment do presidente Lula. Muito obrigado, presidente.